pessoal, tudo bem? Estamos passando por alguns momentos difíceis, né? E uma das coisas mais importantes agora é que todos nós fiquemos em casa, tendo o mínimo de contato possível. Mas por outro lado também pode ser um tempo para a gente tomar um bom vinho com a nossa família, para nós aprendermos um pouco sobre vinho e também para aliviar um pouco esse clima difícil, clima chato que nós estamos passando, sempre com notícias negativas e talvez para a gente poder se distrair um pouquinho. Eu vou falar um pouco sobre rótulos de vinhos. Os rótulos não respondem a uma regra universal, então não são todos os países que seguem o mesmo padrão de rótulo, têm as mesmas informações contidas nos rótulos. Mas existem dois grupos em que nós podemos dividir os vinhos de uma forma geral e os seus rótulos consequentemente, que são vinhos do chamado Velho Mundo e do Novo Mundo. Tá? No Velho Mundo é basicamente Europa e Novo Mundo é todos aqueles lugares que produzem vinhos depois, geralmente por influência europeia, por colonização, após uma colonização europeia. Quando nós falamos do Novo Mundo, que é uma cultura mais recente, ou seja, não tem uma tradição, às vezes até milenar na produção de vinhos, os vinhos são o que nós chamamos de... são mais simples da gente compreender o que está escrito. Eu trouxe aqui um exemplo desse Jorge Rubio, que é um produtor de Mendoza, e vocês observem que as informações dele estão bem fáceis de nós compreendermos o que é. Então está o nome do produtor em cima, está dizendo que ele é um Gran Reserva. Gran Reserva fala sobre o tempo que o vinho ficou guardado em barris de madeira. Ou seja, mas se nós temos um vinho Gran Reserva, nós já conseguimos entender que ele é de uma categoria superior, ainda que nós não saibamos o que exatamente é a reserva nesse lugar. Mas se há um reserva e ele é um Gran Reserva, ele já está em nível acima. Também nós temos aqui alguma menção ao vinho em si, que pode ser o nome, e aqui fica bem claro qual é a uva que nós estamos tratando aqui. E finalmente esse vinho tem aqui também o ano, que é 2010 dele, tá? Então as informações ficam mais fáceis de nós entendermos aqui nesses rótulos do Novo Mundo. E quando eu falo sobre vinhos do Velho Mundo, aí há uma grande variação de país para país da Europa e do que está escrito no vinho mesmo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui esse vinho que chama Cruz d'Alba, que é um vinho da Ribera del Duero, que é a região, uma das principais regiões produtoras da Espanha. E notem que o vinho praticamente não tem nenhuma informação no rótulo. Ele tem uma gravura muito bonita, que são duas mãos se entrelaçando, e ele tem só a informação que é da Ribera del Duero aqui no cantinho com o nome do produtor. Mas por que isso acontece no Velho Mundo? No Novo Mundo, como a produção, vamos fazer uma análise que é relativamente nova, quando esses vinhos foram inseridos no mercado, sobretudo no mercado americano, eles precisavam trazer mais informações, porque eles não eram estilos considerados clássicos de vinhos, ou seja, não é um estilo como o Ribera del Duero, que quem toma vinho sabe que ele é basicamente feito com uma uva chamada Tempranillo, que é uma das uvas mais plantadas na Espanha. Então, qual é a ideia por trás de tudo? Quando a gente tem um vinho do Velho Mundo, um vinho tradicional, subentende-se que ele é um vinho que segue os padrões dessa região, portanto ele não precisa de muitas informações no rótulo. Aqui, observe mais um exemplo de um vinho português da região do Douro, que fica no nordeste de Portugal, e olha o que está escrito. Ele está escrito a Quinta Nova da Nossa Senhora do Carmo, que é o nome do produtor, tá? Grande Reserva, e ele até coloca as uvas aqui, o que não é muito comum. Então vocês veem que na verdade não há uma regra precisa. E eu vou falar um pouco sobre as garrafas. Nós temos basicamente dois formatos que são os principais, que nós mais vemos, né? Nós chamamos a garrafa da Borgonha e a garrafa bordalesa, ou de Bordeaux, tá? Então a garrafa da Borgonha é essa que tem essa queda mais suave, abrindo até ela se tornar mais bojuda. E a garrafa de Bordeaux tem o formato que talvez seja o formato mais tradicional de todos que nós vemos por aí, tá? E isso é uma coisa de costume. Claro que há variações, existe uma região no centro da Itália, no Marche, que produz um vinho que chama Castelli di Jesi, que, por exemplo, ele tem uma garrafa num formato todo particular, num formato de âncora, que inclusive até foi uma postagem mais antiga aqui no perfil. Mas isso é pura tradição, tá? Não existe também uma precisão no formato. Não quer dizer que um Malbec, por exemplo, que eventualmente esse vinho aqui não possa ser engarrafado nessa. Existem Malbecs que são engarrafados aqui, mas trata de um costume, ou seja, um lugar da França que tradicionalmente engarrafa no perfil de Borgonha, ele provavelmente seguirá com esse perfil de Borgonha
mas por uma questão de tempo, da comercialização, por ser os consumidores estarem acostumados com esse formato, mas não existe nenhuma mudança em relação à qualidade do vinho ou alteração da estrutura do vinho. Aqui em cima nós temos o chamado selo, tá? O selo pode ser o screw cap, que é aquela garrafa que nós fazemos só como uma garrafa normal, que é de rosca, né, que ela pode ser fechada posteriormente, ou esse formato de selo, que é o mais tradicional, que é um selinho de alumínio, que é onde nós cortamos aqui quando nós vamos fazer o serviço do vinho. Tá? Uma curiosidade que é bem mais difícil de se ver é o fechamento por cera, que é muito incomum nos dias de hoje, mas no passado era o mais frequente. Alguns filmes antigos, especialmente filmes da Idade Média, mostravam às vezes as pessoas selando cartas, por exemplo, com cera quente, e é o que o pessoal faz aqui, porque ele acaba protegendo também a rolha, especialmente quando a rolha não era uma rolha tão confiável quanto a rolha que nós temos hoje, né? E ele acaba sendo eficaz. E nós cortamos da mesma maneira. É claro que o corte aqui fica muito mais irregular, mas não há problema nenhum para o vinho. Quanto às rolhas, tradicionalmente nós temos a rolha de cortiça, né, que é a que nós mais vemos por aí, que nós estamos acostumados, né, que é um produto natural. E a produção da rolha pelo suber ou sobeiro é uma produção muito difícil, porque demora muito até que elas estejam numa condição para serem retiradas. Elas crescem nos troncos da árvore, perpendiculares ao tronco da árvore, então ela é ressecada e depois tratada para ficar com esse formatinho que nós conhecemos tão bem. O maior produtor de suber ou cortiça do mundo é Portugal. Então acaba havendo uma disponibilidade reduzida, né, da cortiça. E sem contar que procuram soluções inclusive mais baratas, especialmente para vinhos baratos. Não é incomum alguns rótulos mais populares, muitas vezes o vinho ser mais barato do que a própria todo o conjunto garrafa mais rolha. Então, as empresas procuram alternativas para ficar mais em conta e para poder também popularizar o consumo do vinho. Além dessas tradicionais de cortiça, existem as rolhas sintéticas, que elas parecem, ou talvez vocês o vendo pelo vídeo, elas parecem uma rolha normal, só que ela tem uma textura plástica bem visível, às vezes elas são até de outras cores. E nós temos ainda alguns vinhos diferentes, especialmente vinhos rosés e vinhos brancos, que às vezes vem só com uma tampinha, com um lacre mesmo, como se fosse até uma tampa de outra garrafa, uma tampa de... Me lembra muito aquelas tampas que tinham antigamente quando vendiam refrigerante em garrafas, que a gente colocava para não perder o gás. E existem até alguns estudos no mundo dos vinhos para verificar se haveria alguma mudança no padrão do sabor do vinho ou na textura do vinho baseado no tipo da rolha. E constatou-se que não há diferença. É claro que o grande produtor, especialmente um produtor de um vinho caro, um vinho famoso, ele dificilmente vai abrir mão da rolha de cortiça que ele usa às vezes por 300, 400 anos e com sucesso para trocar com uma rolha sintética, que embora ela seja igualmente eficaz, ela é vista como uma rolha de menor qualidade, de um produto de menor qualidade. E alguns países tradicionalmente só usam os screw caps, ou não vou dizer que só usam, mas usam majoritariamente screw caps, como vinhos australianos, da Nova Zelândia e alguns rótulos americanos também, que mesmo vinhos de alta gama, vinhos caros, vinhos acima de 200, 300 reais, ainda assim usam screw cap, por uma questão de praticidade, de produção. Mais uma vez, lembrando da produção pequena que tem de Portugal, muitas vezes é mais conveniente você produzir localmente algum tipo de fecho que facilite o comércio, facilite sua produção e sua distribuição.